E aí, boa noite. Boa noite, tudo certo? Tudo bem, e você? Beleza, graças a Deus, tudo ótimo. Que bom. Esperar o pessoal ir entrando aí. E aí, trabalhando? Trabalhando um pouquinho, é isso aí. Que bom. Só Aí, bom. ó, a mamãe já tá na área, É, a Ivone, olha aí a Elza, alguns alunos. é. É isso aí, bacana. Acho que vai ser bem legal, né? Primeiro eu queria agradecer, né, Alan, o convite de poder participar aí desse projeto. E, enfim, a gente é parceiro de profissão e amigos de longa data. E eu considero irmão mesmo, do peito. E vamos ver o que a gente pode fazer para poder agregar. Acredito que vão ter alguns alunos, tem algumas pacientes que são mães e que levam os filhos. Então, acho que dá para a gente fazer uma abordagem bem bacana, tentando não só ajudar os profissionais da área da Sim, saúde para falar da osteopatia pediátrica, mas também para as mamães que estão passando por algumas situações com os pequenos. é isso aí. Bom, para mim também é um prazer poder fazer uma live junto com você, né? Um amigo, um parceiro e um profissional de extrema competência, né? Principalmente para falar desse assunto. Então, vai ser muito bom. Tem vários alunos nossos aí, né? E também, sem dúvida nenhuma, pessoas que buscam de alguma forma mais conhecimento, né? Nas diferentes áreas para aplicar na própria vida e também, né? No caso aí, mães que talvez estejam passando ou pelo processo de gravidez ou acabaram de ter o seu filho, né? E tem uma série de dúvidas aí, principalmente do que a osteopatia pode ajudar, né? Então vai Uhum. ser muito bom. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos. Hoje a live é com o Dr. Fábio Bastos, né, um osteopata DO, membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas. Tem uma grande experiência aí na osteopatia, né, e também trabalhando com a relação aí mamãe e bebê, vamos falar assim, né, dentro de todo o processo, desde do momento da gestação ou até antes, né, da gestação, quando ainda é um projeto, até muitas vezes depois aí quando o bebê já está aí nos braços dos pais, né? Então, obrigado pela oportunidade de a gente fazer uma live juntos, você disponibilizar o seu tempo aí, o seu conhecimento, para que a gente possa discutir nessa noite um pouco mais desse assunto. Não, eu que agradeço e eu falei para você, vamos bombar essa live. Você que está assistindo aí tem um coraçãozinho aí do lado. Segura nesse coraçãozinho aí, vai apertando para chamar, porque o nosso objetivo é bater a live do Gustavo Lima. Então é alcançar o número de pessoas que estavam ali assistindo o show e vamos tentar agregar conteúdo para todos vocês aí. Que bom. Então vamos lá, Fábio. Semana passada eu fiz, né, uma live com a doutora Lília, né? Você acompanhou e nós falamos um pouco dessa visão médica, né? Dos benefícios do parto normal, né? Comparando com a cesárea, enfim, o que isso pode repercutir na vida da mãe, nas funções corporais e também do bebê. E acho que pegando um gancho de tudo que foi falado, nesse momento a gente falar principalmente do papel do osteopata, né? Dentro desses possíveis desequilíbrios, como que a osteopatia vê isso daí, né? Como que você, como profissional, dentro da sua experiência, enxerga isso. Enfim, e qual o papel que nós temos diante, né, desse paciente, diante do bebê, enfim. Então, vamos começar desde da questão da pré-concepção ali, do momento em que muitas vezes os pais estão planejando ter um bebê, ou casais, né, que eu vejo muito isso na minha prática, quero ver como que você vê isso daí, que estão tentando engravidar atualmente e não estão conseguindo, né? E Uhum. muitos fazem uma série de exames
e tudo é favorável do ponto de vista aí de exames hormonais, exames de imagem, porém o casal não consegue, né? De que forma que a osteopatia vê isso? De que forma com que o osteopata pode já começar a atuar nesse processo de preparar, né, o casal para constituir uma família, para ser pai e mãe? Legal, legal. Isso aí é o primeiro assim que a osteopatia, algumas pessoas separam em osteopatia pediátrica. E Uhum. não tem a osteopatia pediátrica. Ou você é osteopata ou você não é. Porque Sim. a osteopatia ela é um estilo de vida, é uma filosofia. E às vezes, não necessariamente, igual esses dias eu acompanhei, tem um médico e que ele não tem a formação em osteopatia, mas ele é um osteopata, eu considero ele como um osteopata, porque ele Uhum. consegue enxergar o paciente como um todo e consegue identificar as dores, doenças, os desequilíbrios como um fator ambiental, seja Sim. ele físico, nutricional ou psíquico e emocional. Uhum. E no meu consultório, essa pergunta que você falou, ela é bem comum as pessoas que procuram, que nos procuram, porque não está conseguindo engravidar, né? E fez todos os exames da parte médica e aí não consegue. E eu sempre costumo, até aprendi com você isso, a olhar a biologia e falar para os pais que a primeira coisa é que nenhum animal na natureza ele vai sobreviver ou ele vai nascer se não tiver um ninho, se não tiver um local. Então, a primeira coisa que eu falo para os pais é como está esse ninho, né? Uhum. E aí e na hora você já consegue identificar que esse ninho não está favorável. Então, por exemplo, às vezes a mãe trabalha muito e o pai viaja fora, só vem aos finais de semana. E às vezes tem a casa da mãe num lugar e do pai no outro. Ou seja, dentro do papel da natureza, isso não bate, né? Envolvendo a Uhum. biologia. E fora isso, existem as restrições, as disfunções, os desequilíbrios que nós, como osteopatas, identificamos para tentar deixar aquele meio mais favorável. Então, seja toda a parte endócrina, seja a parte envolvendo ali o próprio útero. Então, eu costumo dizer, Alan, que a doença, ela tá o principal mal da sociedade hoje é a ignorância, porque a falta de conhecimento ela vai gerar no nosso consciente, no nosso pensamento, dúvida e preocupação. Uhum. Essa dúvida e essa preocupação ela é resgatada no inconsciente, no subconsciente, pelo medo que existe Sim. ali. E isso vai gerar no corpo, vai se materializar no corpo como uma ansiedade, como um mal-estar, que é tido como a doença no século. Só que se a Uhum. gente pegar a causa raiz da ansiedade, ela está diretamente relacionada à Com ignorância, medo. Sim. ao não saber. E aí é Uhum. muito simples, se você transitar para o outro lado, qual que é o contrário da ignorância? É o conhecimento. Conhecimento. Se Uhum. você tem o conhecimento, ali no seu pensamento vai estar um entendimento do que está Uhum. acontecendo. Esse entendimento vai resgatar algo no seu subconsciente, no inconsciente, que é a fé. E a fé Sim. vai gerar no corpo um bem-estar. Então, repara que tanto a fé quanto o medo obriga a gente a acreditar em algo que a gente não consegue ver. Sim. Então, muitas vezes o paciente, sempre o casal que está tentando engravidar ali e não está conseguindo, ele só está precisando de um pouco mais de entendimento. E aí é como se ele chegasse no consultório com um piano, uma carga muito grande, e aí você começa a falar tudo isso, e aí ele fala assim, poxa, faz sentido. E Sim. aí aquelas relações de você não vai conseguir, ou você tem dificuldade, aqueles sentimentos que dentro de um conceito cartesiano é Uhum. prejudicial para a pessoa, através de uma informação, de um conhecimento, você tira essa carga do paciente e muitas vezes passa ali 1, 2, 3 meses e a pessoa conseguiu engravidar. Algumas Sim. pessoas já conseguem naturalmente quando elas fazem. Nós conhecemos vários casos que ela fala assim, poxa, depois que eu desencanei de tudo que eu estava tentando, aí eu Eu consegui. engravidei. É isso Exatamente. mesmo. Então, essa compreensão eu falo que é vital em qualquer processo. Que é o que a gente sempre fala, né? Que é a mudança da percepção, né? Então você deu você ressignificou tudo aquilo ali, né? Então
aquela pessoa que de alguma forma estava contaminada por uma série de crenças de incapacidade, ou muitas vezes é o que eu falo para os meus pacientes, né? Aquela sensação de que eu tenho que engravidar, eu preciso conseguir. Então, vai gerando, no momento em que tudo tinha que ser tranquilo, tinha que ser de uma forma natural, como um animal, né? Porque o ato de engravidar é um comportamento da natureza, não é exclusivo do humano, né? E os animais conseguem com muito mais facilidade, justamente porque eles não têm esse papel de crença, não tem toda essa expectativa, né? Eles sentem aquilo como algo natural, é o feromônio, é o cheiro, enfim, todo um preparo do macho e da fêmea para aquele momento e as coisas acabam acontecendo, né? Porém, nós, humanos, nos distanciamos muito desse perfil da natureza, né? E, enfim, a mulher muitas vezes assumiu um comportamento, se distanciando do perfil mais feminino, mais maternal, assumindo um comportamento um pouco mais masculino, um comportamento de luta, enfim. E dentro de todo esse contexto, a natureza está tentando se ajustar, né? E eu sempre falo isso para meus pacientes, não é porque você, eu dou esse exemplo, né? Tem o ovo e a farinha que você vai juntar e vai virar um pão ou um bolo, né? Muitas vezes não cresce, muitas vezes, como dizem, né, fica sovado, enfim. Por Exato. quê? Porque não teve a liga, né? Então, você às vezes tem o óvulo, tem o espermatozoide, tem todas as estruturas teoricamente favoráveis, de um ponto de vista, igual você disse, mais clássico, mais cartesiano, porém há algo que não, né, que impede com que essas coisas se conectem, né? Sim. E entre esses processos foi o que você citou bem, a sensação do medo, a insegurança, são outras situações que precisam ser ajustadas. Eu digo assim, né? Na natureza, leão tem que ser leão, leoa tem que ser leoa, e, enfim, para que as coisas aconteçam de alguma forma, né, do ponto de vista mais biológico, que é o que a gente acredita muito. E, às vezes, a inversão desses papéis faz com que essa liga não aconteça para, né, ter a concepção, né? Exatamente. Então, justamente, eu acho que esse trabalho ele se inicia muitas vezes por essa harmonização desse meio ambiente, que é como nós chamamos, né? Que, lógico, vai depender diretamente dessa percepção do paciente, de mudanças, muitas vezes, de um certo comportamento, de atitudes, né? Enfim, fora essas questões mecânicas, né? Do ponto de vista mecânico, Fábio, o que você vê assim na biomecânica, pontos que podem chamar a atenção na sua prática que dificultam esse processo? Não tem um padrão, tá? Se fosse para falar assim, todo paciente que tem dificuldade vai ter esse desequilíbrio. Uhum, Tem algumas coisas que aparecem, que estão ligadas assim, que é comum, mas não é com todo mundo que aparece. Mas principalmente as disfunções relacionadas ao sistema crânio-sacral, ou uhum, provenientes do sacro ou provenientes do crânio. Porque a gente sabe ali que no sacro tem ligamento, né, útero sacral, e aí muitas vezes ele pode estar mudando a posição, seria assim um pouco micromovimentos que podem uhum, estar relacionados a uma parte mais mecânica, esse é um uhum. fator, e também fatores diretamente relacionados à parte endócrina. Então, você Sei. pega toda a parte ali dos ovários, você pega toda a parte renal. Então, todo o sistema endócrino como um todo, ele também eu vejo como comprometido. E Uhum, também, aí eu já sou suspeito para falar, porque é um sistema que eu gosto bastante, que é o sistema linfático. Esse eu enxergo basicamente em todos os pacientes, né? Até uhum, tem um estudo que foi feito há alguns anos atrás pelo Instituto Barral, e dentro desse estudo, eles pegaram 10 mulheres com infertilidade uhum, e eles trabalharam as técnicas viscerais e trabalharam técnicas do sistema linfático também. E uhum. depois de 3 meses, 6 dessas 10 mulheres conseguiram engravidar depois de 3 meses. Então, trabalhando técnicas viscerais, que querendo ou não, vai repercutir sobre o sistema endócrino, e também técnicas linfáticas obtiveram, através dessa pesquisa científica, esse êxito. Então, basicamente, seria isso aí que eu Uhum. enxergo comumente no consultório. Legal. E aí depois o casal conseguiu.
né, engravidar e principalmente do que a gente vê, aí as mulheres acabam, né, que têm mais conhecimento ou que já tiveram a oportunidade de algum momento ter contato com algum osteopata ou com essa forma de trabalhar, essa filosofia, elas acabam, né, seguindo durante a gestação, né? E sempre, principalmente aquelas pessoas que têm como objetivo o parto normal, enfim, né? E querem de alguma forma ter uma gravidez um pouco mais, de uma forma um pouco mais agradável, porque muitos acham que engravidar é sofrer, né? Que vai inchar, que vai reter líquido, que vai ter um monte de dor, né? Então, principalmente pessoas que já têm dor antes, falam, eu vou engravidar, vou ter mais dor de cabeça, eu não vou aguentar de dor na coluna, enfim, né? Então, acabam associando a gravidez, muitas vezes, com pioras de alguns quadros pré-existentes ou o próprio medo, como você diz, o desconhecido, né? Gera toda uma ansiedade de algumas outras coisas que podem surgir ao longo da gravidez, né? Sim. E de que forma que a osteopatia, o osteopata, ele pode trabalhar com essa mãe, preparando ela fisiologicamente, enfim, para esse processo gestacional. Legal. Eu vou falar uma frase agora que, para quem tá nos assistindo, leva para a vida, porque é o que eu falo para os pacientes, porque o nosso papel ali, ele é, como eu falei no começo, a osteopatia é um estilo de vida. Então, isso aí a pessoa ela carrega para a vida. Tudo que chega até mim me influencia. Uhum, Então, quando o casal, seja a mãe ou seja o pai, eles estão ali na minha frente, eu falo isso para eles, significa que tudo que está chegando de informações para eles, seja direta ou indiretamente, seja uma leitura, seja alguma coisa que ouviu no rádio, seja alguma coisa que viu na televisão, seja alguma coisa que o vizinho falou, enfim, tudo que uhum, está chegando na nossa mente influencia. Feito isso, eles passam a entender que essa percepção que é um padrão, né? Nós falamos de mente coletiva, que a uhum. gravidez a mulher vai ter mais dor, que ela vai inchar e que isso e aquilo, isso é Ah, mito. Isso é mito, não é sim. verdade. Porque se fosse verdade, todo mundo teria. Exato. Então, então o nosso papel como osteopata é trabalhar esse meio ambiente, seja ele externo, seja ele mental, e depois Uhum. trabalhar, dar condições favoráveis para que o corpo tenha todo o processo gestacional da melhor maneira possível. Então, Sim, falar, a mulher tem enjoo é normal. No primeiro trimestre, isso e aquilo. Aí passa o primeiro trimestre, que ela ouviu falar, aí vai passar. E aí vai para o quarto, para o quinto, e aí vai, e não passa. sim, Então, a primeira coisa que tem que entender é que não é normal e que dá para se sim. trabalhar. Eu falo isso porque eu estou lidando com isso diariamente. Né? Sim, No meu consultório tem uma obstetra trabalhando do meu lado. E às sim. vezes a pessoa está com enjoo ou alguma coisa, quer tomar um remédio? Toma. Vai Uhum. mascarar, vai controlar. Sim. Mas faz uma Amenizar o sessão de sintoma, né? osteopatia. Ah, Exatamente. Então, nosso papel é dar condições favoráveis, uma melhor compreensão, para que a pessoa entenda que ela pode passar da melhor maneira possível por todo esse processo. E sabendo disso, principalmente tudo que a mãe está passando, essa influência, essa percepção está passando para a criança também. sim. Que é outro ponto, né? Importante. Você falou de como nós vamos percebendo isso, né? Na biologia, na visão biológica, a gente fala dos relés sensoriais, né? Que acontece através dos órgãos do sentido. Então, sempre qualquer situação que vai impactar o nosso corpo tem que ter uma informação baseada em algum relé sensorial. É um cheiro, é uma imagem, é um som, enfim. E isso vai despertar no nosso corpo respostas, né? Porque uma vez que eu escuto, se aquilo me gera uma sensação de um hiperestresse, automaticamente isso vai modificar a fisiologia de funcionamento do meu corpo, eu vou entrar em uma simpaticotonia, vou entrar em alerta, e assim eu começo a alterar todo o meu eixo endócrino, enfim. Né? E tudo isso vai repercutir. Então, o que acontece? Às vezes você olha e fala assim, que nem um quadro de enjoo, né? Que é muito comum e as pessoas acham que pelo fato de ser comum é normal, né? Isso é igual quando a pessoa fala assim, eu tenho uma dor no joelho, mas eu já tô velho. Então, aquela ideia, né? Parece que envelhecer é ter que ter dor, envelhecer é ter que ter problema. Isso
não é uma verdade. Isso é fruto das suas escolhas, é fruto de todo esse contexto que nós estamos falando, né? Então, por exemplo, uma sensação de enjoo, ela precisa ter uma predominância simpática. Né? Então, biologicamente, o enjoo, o vômito, né? Isso é um disparo do sistema simpático. Por que que no primeiro trimestre a mulher acaba tendo mais? Porque o primeiro trimestre, predominantemente, ele é simpático. Né? Nós precisamos de um aumento da atividade simpática para desenvolvimento das estruturas. Porém, isso não precisa ser sintomático. Ele passa a ser sintomático quando esse simpático joga em uma área específica do corpo uma alteração fisiológica. E automaticamente aquele órgão ou aquele sistema começa a trabalhar de forma alterada, né? E automaticamente agora surgem os sintomas. E isso pode acontecer do ponto de vista externo, que seria esse meio ambiente, por exemplo. Vamos supor uma mulher que descobre que está grávida e automaticamente ela se preocupa com o emprego dela. Né? E isso pode despertar naquele momento uma sensação de uma contrariedade, uma dificuldade de aceitação, por exemplo, e isso repercute diretamente no estômago. E ela não sabe que isso está acontecendo, mas ela está preocupada, e não é que ela é culpada de tudo isso, né? Nós estamos a todo momento sentindo e percebendo as sensações. E ela começa agora a aumentar o nível simpático e desencadear respostas no órgão. E ela começa a ter quadros de enjoo, vômito de forma acentuada, por exemplo, né? Então, é uma possibilidade. Então, muitas vezes, entrar nesse universo e perceber o que a paciente está sentindo naquele momento, muitas vezes pode ser trabalhado, né? Outras possibilidades biomecânicas, né? Nós podemos ter alterações aí de sistema neurovegetativo, por exemplo. Fala um pouco disso daí, Fábio. Pontos assim que poderiam, desse sintoma que muitos pacientes têm, poderiam estar alterados, que você poderia ajustar para melhorar essa fisiologia, por exemplo, do estômago. Legal. Antes de falar isso, Alan, eu queria puxar um gancho do que você falou dos órgãos dos sentidos, que é o que eu falo para os pais também, quando nós falamos de crenças. E eu gosto bastante desse tema, porque a crença, ela é tudo aquilo que você crê. E não necessariamente é uma verdade absoluta. Exato. Então, a crença, nós aqui nascemos nesse ambiente e cremos nesse ambiente cristão. Nascemos nessa caixa. Do outro lado do mundo, eles nascem no ambiente muçulmano. O que é certo, o que é errado? Sai da caixa e buscam conhecimento. Então, eu falo tanto para os pais, falo assim, vocês são o que vocês são hoje em função de tudo aquilo que vocês viram, ouviram e sentiram do papai e da mamãe. Principalmente até 12 anos de idade. Então, aquilo que você falou, a velhice, eu tenho dor no joelho porque é velhice. Lembra? Toda informação que chega até mim me influencia. Basta eu colocar cães de guarda na minha mente ou não para aceitar aquela informação. Se eu aceitar como verdade, aquela informação vai valer e no momento que eu estiver susceptível a alguma coisa que está acontecendo no meio, eu vou ser impactado. Se eu não aceitar aquilo e ressignificar, né, que é o que a gente fala tanto, mudar a percepção, eu não vou ter aquilo. Isso. Então, essas queixas que a gente está agora retomando do que a gente estava falando do... Não, do e é importante, Fábio, só para que a gente que estuda muito isso, é um conceito base da física quântica, né? Que a realidade ela passa a existir a partir do olhar do observador. Né? Então, nada é real. As coisas se tornam reais a partir do momento que eu enxergo aquilo como uma realidade. Então, por isso que, muitas vezes, a única coisa que você precisa é mudar essa ótica, né? Mudar essa perspectiva. E, automaticamente, se eu mudo isso, eu tenho a possibilidade de mudar a minha biologia. Isso já tem pesquisas que mostram isso daí, né? Que se eu mudo a minha percepção, a minha biologia ela pode mudar. Então, não é porque papai e mamãe teve, enfim, eu estou condenado de alguma forma. Porém, se eu tiver o mesmo padrão de comportamento, as mesmas crenças limitantes, automaticamente eu vou entrar nessa estatística de que papai e mamãe tiveram e eu automaticamente tenho. Mamãe teve uma dificuldade na gestação, compartilhou tudo isso comigo e automaticamente eu acredito que gestação é igual a sofrimento, né? Enfim, e aí eu tenho uma gestação sofrida e confirmo aquela teoria de que mamãe estava certa, né? Então, isso é um problema que a gente encontra, né, com muita frequência, né?
Exatamente. E nós passamos, quando nós falamos isso, é porque nós já passamos por isso. E a Sim. partir do momento que nós tivemos o entendimento, nós conseguimos mudar a nossa percepção. Que foi igual a alguns anos atrás, num dos cursos com uma americana chamada Rebecca Ridge, eu falei assim, Rebeca, eu gosto tanto de crianças, por que que as crianças não me procuram? Por que que eu não consigo atender as crianças? E por que que eu não atendo tantas crianças? Ela falou assim, você se trata? Aí eu falei, não, eu não me trato, não tenho hábito. Daí ela falou, então Uhum. primeiro você se trata, resolva Sim. os seus traumas de criança, mude a sua percepção e que naturalmente as crianças vão vir até você. Então É eu isso aí. costumo dizer que tem gente que quando a gente fala mente humana acha que é o cérebro. E a mente Uhum. humana não tem nada a ver com o cérebro. Em Sim. 1934, um médico chamado Thurman Fleet, ele descreveu a mente humana, ele mostrando que a mente é como se fosse o Wi-Fi, que está aqui na nossa cabeça. Uhum. E ela é algo sutil. Então ninguém Sim. consegue ver. Você não consegue. Você sabe que o Wi-Fi está aqui, mas você não consegue ver. Sim. Então a mente humana ela está aqui. Então quando você resolve as suas situações, naturalmente a criança que está precisando, ou os pais que estão pedindo algo, os pais que estão mudando a realidade, querendo mudar a realidade daquele cenário, a criança ou os pais chegam até você no consultório. Igual quando Exato. nós dávamos aulas, a gente falava assim para os alunos, né? Vocês percebem que quando vocês assistem uma aula de estômago, parece que na semana seguinte vem Vem um vários monte de pacientes paciente. É exato. com disfunções no estômago. Então é exatamente isso, é esse autodesenvolvimento, essa mudança, você se colocar no olhar da criança faz toda a diferença. Sim. Mas É você, assim, de alguma forma, estar disponível para poder receber aquilo, né? Então, exato, depende exatamente. também da nossa mudança, né? Isso. Enfim, levando em Uhum. consideração o sintoma, né, o enjoo e tudo que está acontecendo, sempre vai ter alguma coisa relacionada ao ambiente que está ocasionando isso. Então, com essa desautonomia, né, a predominância simpática no primeiro trimestre, ok, é necessário isso. Sim. Mas ela potencializada, ela exacerbada, ela direcionada para um outro órgão, é o nosso papel como osteopata, primeiro direcionar, mostrar para o paciente, para que ela tenha conhecimento que aquilo que ela está passando no meio está sendo um fator responsável. Até aí, ok. E Uhum. segundo, encontrar os tecidos que podem estar fazendo com que isso se mantenha. Né? Sim. Então, nós temos técnicas osteopáticas que trabalham diretamente sobre o sistema nervoso autônomo. Então, nós agimos ali naquele reequilíbrio, seja Uhum. de forma autonômica, ou seja de forma visceral, ou seja de forma estrutural. Aí teria que identificar ferramentas precisas de análise e diagnóstico para atingir e dar esse conforto, esse equilíbrio aí para paciente. Sim. O Fábio, e aí ao longo de todo esse processo da gestação, né, pensando no equilíbrio, né, nós vamos trabalhar até o momento do parto dessa mulher, né? E do seu ponto de vista, porque também eu falava isso daí semana passada com a Lilian, né? Que muitos pacientes querem o parto normal, né? Eles objetivam isso, porém chegam no momento do parto e não conseguem por N possibilidades, N motivos aí, né? E muitas vezes o trabalho de um osteopata poderia auxiliar muito nesse processo, porque, por exemplo, né? Para você poder ter um parto normal, você vai ter que ter a liberação de hormônio no momento certo, você vai ter que ter a dilatação da pelve, o relaxamento dos músculos do períneo, uma boa mobilidade do sacro, do cóccix, dos ilíacos, enfim, né? Um conjunto de coisas para que esse momento aconteça, né? Não é simplesmente o desejo é uma parte desse processo, né? Mas ele não é o determinante, porque senão também todas que desejaram em algum momento teriam conseguido, e a gente sabe que não é assim. E de que forma que o osteopata ele pode atuar nessa preparação para o parto? Legal. Primeiro falar do desejo, porque é vital, principalmente você que é mãe que está assistindo, você ter o desejo de forma positiva, né? Porque para a mente humana ela não representa, o não para ela não funciona. Sim. Então tem gente que já aconteceu com pacientes com a Lilian de ter pavor de cirurgia, de não quer de jeito nenhum cesárea e ficava nessa tecla. Eu não quero cesárea, eu não quero cirurgia, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Se você tirar o não, o que, que fica? Então a Eu quero. criança até nasceu bem, até nasceu de parto normal.
só que depois aconteceu uma complicação e que teve que tirar o útero. Ou seja, ela passou pela cirurgia. Então, em relação ao desejo, sempre para tudo na vida, e principalmente nesse tema que a gente está falando, qual que é o seu desejo? O que realmente você quer? Ah, mas eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Então, se você sabe o que você não quer, automaticamente você sabe o que você quer. Então, caminhe nesse sentido. Sim. E aí, o papel, muitas vezes, dentro do consultório, que eu faço um acompanhamento, muitas vezes mensal, bimestral ou até trimestral dessas gestantes, chega lá no momento, lá, 39ª, 40ª semana, chega um momento que eu identifico que o corpo está em total equilíbrio. Toda parte do sistema musculoesquelético, visceral, linfático e tudo mais. E aí eu falo assim, você está pronta. Você está pronta para o melhor parto que pode acontecer. Procure visualizar como se isso já tivesse acontecido e agradeça por isso ter acontecido exatamente do jeito que você quer. Então, nosso papel ao longo de toda a gestação é justamente trazer essa consciência para a pessoa e trabalhar todos esses tecidos para que durante o parto possa ser da melhor forma possível, incluindo tudo isso que você falou, do períneo, mobilidade do sacro, toda a parte endócrina e tudo mais. E, se necessário, durante o trabalho de parto, o osteopata também pode ter uma atuação importante. Sim. Ele tem técnicas ali, por exemplo, uma técnica de CV4 ajuda na liberação de ocitocina, melhorando ali a contração e tudo mais. Técnicas envolvendo os diafragmas durante a conexão mãe e bebê. Então, isso é muito possível. Inclusive, é muito comum na Europa não ficar pediatra na sala de parto. Ficam os osteopatas, que eles dão esse primeiro suporte, tanto para a mãe e quanto ali para o bebê também. Isso é muito legal, né? A gente que já teve a oportunidade de acompanhar alguns partos, né? Assistir esses partos junto com a equipe médica, né? Muitas vezes, quando enrosca alguma coisa, nós iniciamos o nosso trabalho e, de alguma forma, muitos processos acabam acontecendo, né? Igual você falou, uma técnica de CV4, um equilíbrio de diafragma, né? Equilibrar o diafragma pélvico, soltar toda essa região, enfim, e aquilo que estava meio enroscado, muitas vezes acaba fluindo, né? Então é importante também as pessoas que estão assistindo ter essa consciência, né? De que é direito dela, muitas vezes, ter acesso ao trabalho de um osteopata, né? Então, às vezes as pessoas não conhecem, né? E não sabem do papel do osteopata no momento do parto. E isso tem sido cada vez mais falado e mais aceito pela equipe de profissionais, né? Justamente por esse papel importante de ajuste, não só da mãe, mas aí agora falando um pouquinho desse nosso tema dessa osteopatia pediátrica, né? Do bebê. Então, assim, o que a gente pode fazer, Fábio? O que depois, então, meu filho nasceu e mesmo que ele seja assintomático, né? Porque as pessoas às vezes associam que procurar um tratamento, eu preciso ter um sintoma, eu preciso ter uma doença, né? E justamente o que você disse no início, a osteopatia é um modo de vida, é uma filosofia. Então, ela não está voltada para a doença, ela está voltada para o equilíbrio do indivíduo. Então, independente da sintomatologia, o que importa são os desequilíbrios, né? E como que depois que essa criança nasceu, né, vamos começar principalmente pelo parto cesárea, que talvez seja o que mais nos deixa numa possibilidade mais disfuncional. Quais prejuízos que um bebê poderia ter e como que nós poderíamos atuar para tentar melhorar isso daí para aquele bebê que nasceu de parto cesárea, que não conseguiu ter o parto natural? Assim, todo o parto em si, né, o nascimento da criança, já é disfuncional. Num primeiro momento, já é o primeiro trauma que a gente fala que a criança está sofrendo. Então, nós já trabalhamos tudo ali no processo de gestação, tudo que a criança está passando no meio, e agora nós vamos intervir nesse processo diretamente o que ela pode. Então, é como se fosse assim, você falou, não precisa necessariamente ter um sintoma, mas o que o osteopata pode fazer? Porque é como se nós tomamos banho todos os dias, e não necessariamente nós estamos sujos para tomar banho todos os dias. Então, a somatória de desequilíbrios no corpo da criança é que pode culminar numa dor, numa doença, num desequilíbrio mais visível ao olho nu.
Então, todos nós estamos susceptíveis a isso. Por isso é o que eu sempre prezo do tratamento. Nós devemos nos tratar sempre, como uma forma de prevenção. Então, a criança que passou por um processo de cesárea, enfim, aí nós entramos num aspecto mais sutil, que vai envolver a conexão da mãe e do bebê. Então, eu sempre digo assim, se fosse na natureza, tudo bem, está esperando parto normal e tal, só que nós não vivemos como um animal na natureza, tem toda uma série de preocupações. Então, não tem problema nenhum nascer de cesárea ou nascer de parto normal, desde que você traga consciência para aquela criança. Então, se for para nascer de cesárea, preferencialmente, que a mulher, pelo menos, desencadear o trabalho de parto. Porque é como se você estivesse respeitando o tempo da criança. O momento da criança, né? Nascer naquele momento. Mas por N motivos eu tive que antecipar, o médico ia viajar e teve que marcar antes. Tudo bem, não tem problema nenhum. Todo dia que você for dormir ou quando você for acordar, coloca a mão na sua barriga e conta isso para o seu filho. Conta isso para a criança. Que no momento em que for feita a cesárea ou que ele estiver nascendo ali, foi por esses motivos. Isso que está acontecendo é pelo motivo da mamãe, esse motivo que está acontecendo é pelo motivo do médico tal, ou porque está acontecendo alguma coisa com a mamãe, por isso que nós optamos por isso. Isso vai dar uma confiança, uma tranquilidade muito grande para a criança, porque ela está ali. A mulher está passando por uma série de desequilíbrios, hormônios e um monte de coisa. E a criança ela fica sem saber o que está acontecendo. Então, trazer essa consciência para a criança é vital para o processo que vem depois. Porque o que vem depois que chega no consultório de novo, a criança está com cólica, ou ela está regurgitando, ou não está dormindo muito bem, está agitada, tal. É normal. Não, normal uma ova, não é nada normal. Não é nada normal. Se fosse normal, todo mundo teria. Todo mundo teria, exato. Por que tem aquelas crianças que dormem a noite toda, ou que não tem cólica nenhuma, que é extremamente boazinha, isso, aquilo? Então, vamos controlar o ambiente. Então, o papel do osteopata é vital nesse check-up inicial. Ele identificar na criança esses desequilíbrios, sejam eles mecânicos, e passar essa total consciência para os pais, principalmente se forem pais de primeira viagem. Sim, é importante, né? A gente fala muito isso, né? Integrar esse momento como parte do processo, né? Mesmo que não tenha sido do jeito que você gostaria, de novo, é uma percepção, é uma crença limitante, é o que você gostaria, né? Mas se não foi desse jeito, é importante que você integre isso daí como parte de todo o processo, porque houve uma experiência, houve uma vivência, né? Exatamente. E isso, naturalmente, acaba tirando um peso, muitas vezes, daquela criança, né? E, consequentemente, da mãe também, né? Então, esse talvez seja o primeiro grande prejuízo desse processo. Se a gente for viajar um pouco do ponto de vista sutil, nós temos muitas vezes uma mudança de uma data, um horário de nascimento, um signo, enfim. Tudo isso já são características que podem ser modificadas, né? Um ariano nunca vai ser igual a um canceriano. Então, talvez se eu fosse nascer no dia 19 e eu nasci no dia 22, eu já mudei toda uma característica, enfim. Ou eu estava programado para o dia 1º de janeiro e antecipado para o dia 20 de dezembro, eu posso ter mudado, enfim. Então, tudo isso daí a gente já pode também levar para um campo um pouco mais sutil, né? Exatamente. Tem gente que até brinca da Lua, né? Sim. Se você pega se a Lua é responsável por alterar a maré do oceano, por que ela não pode alterar todo o nosso sistema de líquido, sendo que nós somos aí mais de 70% líquido? Sim. Então, tem que levar em consideração, sim, tudo isso. E quando você fala assim, o bebê que nasce de parto cesárea, do ponto de vista funcional, o que normalmente você encontra? Quais seriam os prejuízos, por exemplo, para o sistema crinossacro, para o sistema linfático, que você tem boa experiência, para a biomecânica corporal? O que ele teria se ele tivesse tido um parto vaginal e que ele não tem quando a gente fala de um parto cesárea? O que seria o nosso objetivo, assim, o seu objetivo com essa criança? Então, nós sabemos que durante o parto tem o sopro da vida, né? É aquela ligação para ligar o sistema nervoso e tudo mais dentro da biodinâmica
nós costumamos chamar como ignição, é como se fosse o acender. Então, basicamente, é como se a criança que foi de parto normal, ela tivesse uma chama, uma ignição bem forte, bem acesa. E a criança de parto cesárea, uma ignição um pouquinho mais apagada, tá? Levando isso em consideração do que está acontecendo no corpo, nós podemos identificar alguns aspectos. Não é regra, tá? Não é necessariamente a criança que nasceu cesárea, ela vai ser assim. Mas, basicamente, relacionado ao tônus. No parto normal, a gente precisa do encavalamento ali, das suturas, né? Às vezes, no parto cesárea não tem isso. No parto normal, ela passa por um processo, um estímulo de corpo todo pelo canal vaginal. Então, tem toda a microbiota ali, toda aquela relação. No parto de cesárea, ela não tem isso. Então, o parto em si natural já é o primeiro tratamento. No entanto, que se uma criança ela nasceu de cesárea, uma das primeiras coisas que eu faço na criança é dar esse estímulo de corpo todo nela. Então, já pego, já estimulo esse reflexo e ela já entra numa posição. E estimula uma série de reflexos primitivos, né? Que muitas vezes estão inibidos pelo fato de não ter tido esse, vamos falar assim, esse massageamento, né? Esse estímulo de passagem que vai esfregando o corpinho da criança e estimulando toda essa parte sensorial dela, né? Exatamente, exatamente. Só que assim, quem está ouvindo aí que é papai ou mamãe e às vezes fica preocupado pelo fato... Eu nasci de cesárea. Saiba que tem jeito, mesmo depois que você é adulto. Mesmo depois de velho, né? Mesmo depois de velho. Eu nasci de cesárea e prematuro. Então, eu fui receber esses estímulos depois de velho, então não tem problema nenhum. Agora eu tô forte, saudável e ótimo. Então, sempre há tempo, mas se for possível fazer todo esse processo natural e fisiológico, é bem melhor. Então, é questão de estímulo e de passar uma sensação e uma possibilidade de um melhor crescimento, um melhor desenvolvimento. E quando a gente fala dessa importância, né, Fábio, é justamente porque a gente tem parâmetro comparativo, né, de crianças que, de alguma forma, a mãe passou por esse processo, depois conseguiu ter o parto cesárea ou o parto normal, independente, mas que a criança recebeu o estímulo. E comparado com outros que não receberam nada, né? Nós vemos uma diferença muito grande do ponto de vista de desenvolvimento psicomotor, quadros que eu vejo muito, que para mim é muito importante, processos inflamatórios, infecciosos, né? Crianças que eu vejo que tem um acompanhamento, você pergunta para a mãe, uso de antibiótico, uso de anti-inflamatório, crianças aí com 5, 6 anos de idade que não sabem o que é isso, né? E muitos que nasceram de uma outra forma, que não tiveram tudo isso, frequentemente, né? Existem muitos estudos que correlacionam a falta desse contato com as bactérias do canal vaginal da mãe, com aumento de processos inflamatórios recidivantes do sistema, principalmente do sistema respiratório, né? Já que esse contato, muitas vezes, ele vai atingir a mucosa do sistema respiratório. Então, as crianças começam a desenvolver quadros de bronquite, rinite, sinusite com muita frequência. Enfim, né? Nós temos a pele, o quanto é importante o contato com a pele, que depois pode gerar quadros de dermatite. Enfim, as crianças começam a ter algumas alterações com muita frequência, né? E eu falo isso, Alain, isso aí também está diretamente relacionado ao sistema de crença dos pais. É o que eu falo assim, vocês pais, se vocês super protegerem, foi comprovado que aquelas crianças que são deixadas soltas, as crianças que são super protegidas adoecem muito mais do que aquelas que são deixadas soltas. Então, se você coloca, a criança ela tem lá, ela não tem uma mente consciente, a criança, ela não tem o controle do pensamento. Então, tudo que chega até ela está influenciando, é como se ela estivesse falando amém a tudo. Então, se você fala assim, não tira o pé do chão que você vai ficar doente, você colocou uma ameaça. Não pode sair do ambiente quente, vai para o ambiente frio, senão vai ficar doente. Então, você vai colocando essas situações para a criança, ela vai ficar mesmo. Então, esse processo que envolve a crença dos pais, ele é vital nesse sentido de... muitas crianças estão adoecendo, está ficando assim, está ficando assado. É o que você está influenciando. A gente vai criando o que nós chamamos na biologia de arquivo, né?
Então, você cria um arquivo, eu falo, a criança é como, né, o que eu falo, o nosso cérebro é como um computador. Ele sem um arquivo, ele não funciona. Então, ele precisa de um arquivo e precisa de alguém para acionar esse arquivo. E a partir disso, ele vai girar um programa, né? Então, nós nascemos e no momento da concepção, já na vida intrauterina, nós vamos construindo esses arquivos através das sensações. Né? Então, se eu crio um arquivo, é o que eu falo, igual você citou. Se uma criança vai sair no frio e eu falo assim, olha, tem um agasalho aqui, e se você sentir frio, você se agasalha, é diferente de eu falar assim, cuidado que você vai sentir frio e vai ficar doente. Então, em Exato. um, eu mostrei que o agasalho foi feito para aquecer. Eu não criei uma perspectiva de ameaça. No outro, não. Eu criei uma perspectiva onde, então, agora ela pode associar que frio é igual a doença, né? E cada vez que entra um inverno, por exemplo, essa criança desenvolve aquela sintomatologia, né? E fala assim, nossa, todo inverno ela tem bronquite, né? Então, isso é importante, porque é um arquivo que se repete, né? E deixa passar pela experiência, né? Meses Sim, atrás eu tive na cidade e meu sobrinho lá fez 2 anos e queria entrar numa piscina. A piscina extremamente gelada e frio. E os pais falando, não, não faça isso, porque vai ficar doente, isso e aquilo. Falei assim, ó, não é a forma mais adequada. A mais adequada é, quer entrar? Então entra. Coloca sim, o pé. A criança vai entrar, vai morrer de frio, vai querer sair na hora. Você sim. deixa passar pela experiência. Ah, tá Exato. chovendo, quero tomar banho de chuva. Tome banho de chuva, experimente Uhum. aquilo, passe pela experiência para que a criança possa tirar as conclusões dela. Não Exato. usar o filtro dos pais frente àquilo que está acontecendo. Porque tudo ali é um espelho. Então, quando chega, às vezes, os problemas envolvendo a criança, tem que olhar muito mais o ambiente que está diretamente relacionado aos pais, ao que está em volta. A Exato. criança é secundário, não é causal ali o que está acontecendo. Ah, Só é é refém de muito, tudo aquilo que está acontecendo. é muito importante isso daí que você citou, né? Porque, como a gente fala, né? Tirando essas questões disfuncionais, que são fáceis de serem corrigidas, né, Fábio? Porque você Sim. trabalha ali 2, 3 vezes com um bebê, tudo isso que a gente falou que foi perturbado, seja porque nasceu por um parto cesárea, ou mesmo um parto normal que foi mais difícil, enfim, as disfunções físicas são mais fáceis de serem corrigidas, né? Porque uma vez que o corpo do bebê é estimulado, ele responde muito rápido, né? Agora, o grande desafio muitas vezes está nessa organização desse ambiente, né? Porque é justamente isso. Nós, como adultos, nós vamos jogar as nossas crenças, as nossas perspectivas em cima da criança e nós tiramos dela a capacidade de perceber o que ela realmente sentiu. Então, Exato. é como se eu olhasse através do olhar do outro, né? E muitas vezes essas crianças crônicas que nos procuram, porque justamente foi o que você disse, a criança, ela ainda não tem o que nós vamos chamar na biologia de consciência estendida. O que seria essa consciência estendida? É o nosso mental, é o julgamento, é o que é o certo, é o que é errado, são os medos da mente. Né? Simplesmente ela age com o que nós chamamos de consciência simples. O que é a consciência simples? É a do animal. Então, simplesmente eu respondo com aquilo que eu sinto. Eu não tenho uma perspectiva daquilo. Então, se eu deixo a criança experimentar, desde um alimento, né? Então, muitas vezes você vai por algo, a pessoa, eu não gosto disso aí. Então, você já cria essa referência na criança, ao invés de deixar ela comer e perguntar para ela o que você sentiu, Exato. como Ou o foi para contrário também, você, né? Eu né? gosto disso. As pessoas adoram dar doce para a criança, né? Ah, eu adoro um doce, ela vai ficar com vontade. Ela nem sabe muitas vezes tudo isso e você está influenciando negativamente, Exato. né? Então, tudo isso é importante, né? Deixar com que a criança ela possa perceber mais o universo dela, né? E assim ela tem mais chance de construir as suas próprias experiências, né? E isso a gente diz dentro de um conceito para a vida que pessoas que têm a possibilidade de adquirir as suas próprias experiências, elas se tornam mais livres, né? E aqueles que não têm essa possibilidade, de alguma forma, eles vivem amarrados, né? Principalmente vão se tornar adultos com laços doentios, principalmente na relação entre com o pai e com a mãe, né? Então isso vai repercutir para a vida toda, muitas vezes, né? Porque a sabedoria, ela é a somatória do conhecimento com a experiência.
Se você teve a teoria, o conhecimento e a experiência prática, você tem a sabedoria. E possibilitar isso para a criança, ela vai tirar as próprias conclusões. E é o que você falou no consultório. Se a causa for mecânica, nós resolvemos assim, ó. Por isso que eu sempre digo que, muitas vezes, o que eu vou fazer no consultório, manualmente, é 20%. Sim. 80% é o que vai acontecer lá fora, como que vai ter esse controle, seja do pai, seja da mãe. Uma coisa aqui para a gente entrar, enfim, a gente ficaria horas e horas falando, mas o nosso tempo não vai permitir isso, mas é que os pais, muitas vezes, quando tem outra criança, se dividem. Então a mãe fica cuidando ali do recém-nascido, enquanto que o pai ou o outro fica com o outro. E aí esse ciclo familiar ele fica fragmentado. E eu Sim. falo, não, agregue, passe vários momentos do dia fazendo atividade junto. Uhum. Todos têm que estar no mesmo campo de visão. O que você falou do medo, nós nascemos com dois medos base, que é o medo da queda e o medo do barulho. É só Sim. isso, que É está porque diretamente relacionado à sobrevivência. o barulho na natureza representa o perigo, né? Exato, então é a queda e o barulho. E aí todos os outros medos que nós temos, que nós adquirimos com a mente coletiva, o medo Uhum. da pobreza, o medo da Sim. crítica, o medo da morte, o medo da doença, o medo de perder um amor querido, Aham. todos esses medos são colocados pela sociedade. Então Sim. é entendendo isso e respeitando isso que o ambiente pode ter uma maior harmonia ali. Sim. Legal. Então, basicamente, Fábio, se a gente for analisar, né, o trabalho do osteopata nesse universo que nós chamamos de pediatria, que envolve aí papai, mamãe, todo o processo da gestação, o processo, né, do momento da concepção, o próprio, né, o nascimento, enfim, o bebê depois, estaria muito ligado de alguma forma, então, ao equilíbrio da parte funcional, mais esse olhar um pouco mais amplo para o ambiente que esse bebê e esse casal está inserido, né? Exatamente, isso aí é vital. Olhar todo esse contexto, essa visão como um todo, é o que faz a osteopatia. E aí, vou dizer agora para as pessoas que são osteopatas, é, em relação que estão, muitas vezes, se aventurando para tratar crianças. Então, assim, trate uma criança como ela precisa ser tratada, como criança. Você pode tratar um adulto como criança, mas jamais, jamais trate uma criança como um adulto. Você vai estar dando murro em ponta de faca e muitas vezes pode estar prejudicando. Então, a primeira coisa, se trate você e se coloque num olhar inferior, igual ou muitas vezes inferior à criança, para que ela tenha essa recepção. Então, nós, utilizando um pouco mais esse aspecto sutil, a grande maioria já entrou num ambiente e falou, poxa, esse ambiente, nunca entrei nele, mas não me senti muito bem. Ou o Uhum. contrário também, nossa, que ambiente gostoso. E para a criança, para as pessoas, é a mesma coisa. Nós já vimos alguma pessoa e fala assim, poxa, eu nunca vi essa pessoa, mas não fui com a cara dela. Ou Sim. simplesmente parece que eu conheço essa pessoa há anos. Enquanto que o nosso aspecto energético está a 30 centímetros do corpo, o da criança ocupa metros e metros quadrados. E a Sim. criança, a forma dela se comunicar é através de microexpressões. A criança, eu falo que ela é ninja em identificar microexpressões. Então, é muito importante toda a sua expressão, ela ser cada vez mais com o que você quer passar para a criança. A criança, às vezes, Uhum. vai cair, se você faz assim um cara de susto, Sim. ela vai assustar, ela vai chorar. Agora, Exato. se condiciona na hora que ela cair, fazer automaticamente assim, ó. É, Ela não vai chorar. Ela não vai verdade. chorar, porque ela está Falo por nessa. experiência, né? Tenho dois desses em casa que a minha posição muda completamente o resultado final do que aconteceu, né? Então, depende Exatamente. sempre de como eu me posiciono, né? Isso. Então, olhar para o ambiente, então, principalmente esse autoconhecimento que a gente passa para os pais, é vital depois no comportamento que vai ter com a criança. E assim, ó, mudanças acontecem rápido. Tem gente Sim. que acha, vou demorar uma vida É. inteira para mudar. Não, você pega aqui coisas de algumas semanas, poucos meses, você já vê outra criança, outro ambiente familiar, enfim, é uma compreensão. Sim. E é bem interessante quando a gente fala de todo esse universo, né?
dessa perspectiva. Por quê? Porque a criança ela está construindo um referencial, né? E é justamente o papel dos pais que vai, como você disse, a minha reação vai determinar o que o meu filho vai perceber, né? Então, muitas vezes os pais não estão percebendo isso daí. Eles dizem, dentro desse ponto de vista, meu relacionamento não está bem, eu brigo, mas o meu filho não escuta, tá? Então, parece que o escutar é o problema, mas ele não percebe. No outro dia, vocês estão unidos, estão juntos, enfim. Então, todo esse universo perceptivo da criança, ele está muito mais além do que o simples fato de escutar, né? Então, a gente, como profissional, que nem você falou, para a gente poder também trabalhar com a criança, eu preciso me preparar para receber aquela criança. É igual eu digo muito isso lá para os alunos. Por exemplo, eu vou te visitar na sua casa e eu chego na sua casa, sei lá, vou dormir na sua casa. E você deixou um jogo de toalha em cima da cama, deixou um chocolate, enfim. Então, eu tenho a sensação, ao entrar ali, que você se preocupou em me receber. Então, isso muda totalmente a sensação. Diferentemente, você fala, fica lá em casa. E eu chego lá, tá tudo bagunçado, uma sensação que parece assim, pô, entende? Então, assim, muitas vezes a gente precisa também preparar isso daí, né? Desde do receber aquela criança. Porque um adulto, ele já está tão contaminado pelas crenças que ele não percebe tudo isso. Mas a criança percebe 100% de tudo isso daí, né? Exatamente, porque aí vai envolver a crença. Eu falo, nós, quando criança, ouvimos muito mais nãos do que sim. Então, às vezes eu falo para o pai ou para a mãe, me dá 5 características positivas, começando como eu sou. Os pais, não sei, não consegue. Então, às vezes eu olho no olho da criança e falo, você é bonita, você é inteligente, você é amorosa, você é bondosa, você é gentil, você é educada, você é vitoriosa, você é disciplinada. Olha para os pais e fala, eu sou, ela fica até assim e compromete a vida dela como um todo, porque se ela não tem uma crença de identidade forte, o que eu sou, ela não tem uma crença de capacidade, ela não se sente capaz de fazer. E, consequentemente, ela não tem uma crença de merecimento e ela não é capaz de ter muitas coisas. Então, nós vemos os adultos que hoje não têm o que gostaria de ter por conta dessas crenças. Então, já oriento os pais, desde o início, a estar falando positivamente, a preparar o ambiente, a ter a sensação, trazer essa sensação de pertencimento para a criança, ela pertencer, essa sensação de amorosidade, esse cuidado, esse carinho, esse capricho que os pais estão tendo, a criança ela vai nascendo com isso. E aí, só retomando aquilo da microexpressão, a mãe ela já tem algo instintivo ali, ela já sabe exatamente o que está acontecendo com a criança, muitas vezes. Se ela está calma, se ela está tranquila, ela sabe se tem que trocar, se ela tem que amamentar ou se tem que dormir. Quando a mãe fica desesperada por alguma coisa que está acontecendo, ela perde esse sentido. E a criança olha para a mãe e fala, poxa, quem eu mais poderia contar está tão desesperada quanto eu, como que eu vou ficar? E às vezes nós, homens, não temos isso, esse instinto. Para a gente tem que desenhar, tem que ter clareza, tem que falar. Então eu falo assim, mãe, não adianta nada você ficar falando, você está com seu filho todo dia no colo. E você fala, seu pai não me ajuda em nada, seu pai está trabalhando, seu pai está isso, está aquilo. Aí quando ele chega do trabalho, você pega a criança e dá para o pai. Aí a criança vai falar, legal você, falou tudo isso dele e agora você está me dando... Exato. Então, para as mães que estão assistindo, dê clareza, mostre, desenhe como que os homens podem ajudar e possa facilitar tudo isso. Então, percebe, Alan, que dentro de um contexto da osteopatia é muito mais amplo do que simplesmente olhar um tecido, identificar os desequilíbrios e tratar a criança. Nós tratamos isso como um todo e o resultado ele é fantástico. É fascinante, né? Flávio, é isso, cara. Tá acabando nosso tempo. O Instagram vai derrubar a gente. Vai. Eu quero muito te agradecer, tá? Por toda essa experiência, por tudo que você falou e acrescentou, né, nessa nossa noite, né? E na nossa vida, né? Porque isso são lições para a vida. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado pela parceria, nossa amizade aí e troca de informações. Obrigado. Eu que agradeço e estamos juntos sempre. Como eu falei, você é o meu irmão aí, foi meu professor e vai continuar sendo sempre meu professor. E muita gratidão aí por todos os ensinamentos, por compartilhar, por a gente fazer esse mastermind nessa noite. Espero ter contribuído de alguma forma e que todo o conteúdo seja de grande valia, não só para os osteopatas, alunos, mas também para algum pai ou alguma mãe que esteja assistindo. Tenho certeza que o nosso papel é procurar fazer um